Olá, feras da turma Urso. A professora está aqui de novo para a gente conversar um pouco sobre alguns aspectos da nossa língua, tá ok? A gente terminou a apostila, primeira fase. A gente vai entrar nessa segunda fase agora, fazendo uma revisão sobre os conteúdos já ministrados anteriormente. A gente vai voltar lá do início, vamos andar passo a passo, só que agora de maneira mais acelerada, porque vocês já viram o conteúdo, alguns em sala de aula, e a gente só vai passar de uma maneira mais compacta sobre esses temas já estudados anteriormente. Então, a gente vai lá desde a letra até o período, tá ok? A gente vai fazer uma volta de maneira rápida, repassando os conteúdos, tá ok? Treinando os exercícios. A apostila, essa nova apostila, vou marcar as questões referentes aos conteúdos que vão ser revisados a partir de agora, tá ok? Então, o primeiro tema que nós vimos lá no início foi sobre fonética, né? Fonética em relação aos sons da fala. Então, a gente tem diferença da letra para o som da letra. Então, a fonética, ela trata exatamente dos sons da fala, tá ok? E toda vez que a gente pronuncia qualquer som, né, da fala, é chamado de fonema. Então, fonema é a representação sonora de cada som, tá ok? E a partir desses fonemas, a gente pode fazer a distinção de uma palavra para outra. Por exemplo, mala e bala, né? Os sons são bem parecidos, só mudam o início porque os fonemas iniciais são diferentes, tá ok? E fonema, que é a representação sonora, e letra, que é a representação gráfica do fonema, tá ok? A partir disso, a gente tem, né, fonema, representação sonora, letra, representação gráfica, e juntando, né, essas partes que a gente está vendo desde o início, nós temos as sílabas, né? Então, a união desses fonemas, parte sonora, e a letra, parte gráfica, formam as sílabas, né? Então, a gente está vendo lá desde o início, tá ok? O que é importante a gente saber, né? Esse tipo de assunto, ele sempre cai, ainda mais prova de nível fundamental, vira e mexe está caindo esse tipo de questão, tá ok? São questões fáceis, só que às vezes, né, a gente se preocupa tanto com sintaxe, com outras coisas, e esquece dessas coisas principais, assim, básicas da gramática, tá ok? Então, o que vai acontecer? Nem sempre a gente tem o mesmo número de letras correspondente ao mesmo número de fonemas. Pode ser que numa palavra haja o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas, ou o número de fonemas ser menor do que o número de letras, ou vice-versa, o número de fonemas ser maior do que o número de letras, tá ok? Então, a gente vê que tem palavras que, quando possuem dígrafos, né? Então, a gente vai ver o que é o dígrafo e por aí vai, tá ok? Tem palavras que são menores, os fonemas são menores do que o número de letras, e tem fonemas que o número são maiores do que o número de letras, tá ok? E aí, como é que a gente vai classificar a partir de então esses fonemas, né? Os fonemas podem ser vocálicos ou consonantais, tá? Fonemas vocálicos são aqueles compostos pelas vogais, né? Todo mundo conhece as vogais, a, e, i, o, u. O que marca, né? O que determina que uma letra é uma vogal? É que a vogal ela é emitida sem interrupção do ar, né? Então, a gente sabe que o nosso sistema fonador parte lá dos pulmões, de onde sai o ar, e vem parar ou na boca ou no nariz, né? A partir de então, essa saída dos pulmões até chegar, né, a fala, a emissão da fala, se não sair com nenhuma interrupção, é uma vogal. Se houver uma quebra, né, dessa passagem de ar, passa a ser uma consoante. Então, A, E, I, O, U. A gente vê que não tem barreira nenhuma. As consoantes já tem uma quebra. B. Já viram que fechou a boca aqui, né? E o ar é interrompido e expulso assim.
Então, essa é a diferença. Vogal passa livremente e consoante tem uma quebra, tem um bloqueio através de qualquer parte, ou da boca, ou da língua, ou do dente, e por aí vai, tá ok? Então, essa é a principal diferença entre uma vogal e uma consoante, tá? Na junção dessas sílabas, o que pode ocorrer? A junção dessas sílabas, a gente tem vogal e passamos até a semivogal. Por quê? Na construção das palavras da língua portuguesa, a base de cada sílaba é ter uma vogal. Então, dentro de cada sílaba eu tenho uma vogal. Mas, professora, eu já ouvi falar do ditongo, que é quando a minha tia Maricotinha ensinou que o ditongo são 2 vogais na mesma sílaba, tá? Uma criança, né, de 6 aninhos, está começando a aprender 6, 7, falar de semivogal, sílaba forte, vogal forte, vogal fraca, é complicado. E aí a gente tem numa sílaba uma vogal que vai ser forte e a outra que vai ser fraca. Então, dentro da sílaba só tem uma vogal. E o ditongo, o tritongo, as outras são semivogais, tá ok? E aí nós temos, a partir de então, os encontros vocálicos. O que são os encontros vocálicos? São esses encontros de 2 ou 3 vogais, que a gente já sabe que não são só vogais, dentro da mesma sílaba, tá ok? Ou a gente tem a separação de vogais. E aí, se cada uma ficar na sua sílaba, não passa a ser semivogal, as 2 serão vogais. Então, o primeiro encontro vai ser o hiato, tá? Quando eu pronuncio cada vogal na sua sílaba de maneira separada, né? Então, por exemplo, a palavra saúde, na hora de pronunciar, saúde, ficou SA, uma vogal, o, segunda sílaba, DE, terceira sílaba. E aí, na separação, saúde, hiato aí, porque tá uma vogal em cada sílaba, o A tá perto do U, porém separados na hora da emissão. O ditongo, eu tenho uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, por exemplo, louco, né? Louco. E aí, lou, L-O-U, hífen, C-O. E aí, como é que eu vou classificar esse ditongo? Né? Vogal é a mais forte, semivogal é a mais fraca. Então, mais e menos. Louco, na hora da emissão, o O é mais forte, né? Então, a gente pegar uma linha, o A é sempre o mais forte e o U vai ser sempre o mais fraco. E como é que eu pronuncio isso? O A sempre mais forte. Se começar com uma vogal e terminar com uma semivogal, eu tenho do maior para o menor decrescente. Se for o contrário, por exemplo, série. Então, eu falo série, o E é mais forte. E aí eu tenho a semivogal que é fraca e a vogal que é forte. Então, eu passo do menor para o maior, eu estou crescendo. Então, de tom crescente, semivogal, vogal. De tom decrescente, vogal, mais semivogal, tá ok? Dentro da mesma sílaba. E o tritongo, professora? O tritongo vai ser mais fácil da gente identificar, porque eu tenho semivogal, vogal e semivogal, sempre nessa sequência, e sempre vai ser o Azinho no meio, que ele é o mais forte de todos, tá ok? Então, eu tenho Paraguai, né? Paraguai. Então, eu tenho U, tenho A e tenho I. Então, nessa sequência aí, eu tenho um tritongo, tá? E aí, a diferença é tritongo nasal e tritongo oral. Quando eu tenho as letras orais, a emissão sai pela boca e as nasais pelo nariz. Então, essa é a diferença. Então, pensa lá, quando a gente está gripado que não consegue falar o M, mamãe, né? Porque sai pelo nariz, então fica comprometida essa emissão. E aí, ditongo, qualquer letra nasal é a que parte pelo nariz. Então, por exemplo, mamãe, né? Então, fica aí parecendo esse man, saindo por aqui, man. Até quando tampa o nariz, fica meio difícil de pronunciar. E aí vai ser a mesma coisa, tá ok? Então, se eu falar mãe, né? Aí o tio já tá marcando.
Tio não é acento. Tio, ele marca que é nasal. Então, se eu falar mãe, né, o A é mais forte, o E, que a gente pronuncia como se fosse I, é mais fraco. E aí eu tenho um ditongo decrescente nasal, tá ok? E se for oral, caixa, bem aberto, não sai pelo nariz, sai pela boca as duas vogais aí. Então, eu tenho ditongo oral decrescente também, tá ok? Então, aí são os dois, tá? Ditongo crescente, semivogal mais vogal. Ditongo decrescente, vogal mais semivogal. Oral, que sai pela emissão, sai pela boca. Nasal, a emissão sai pelo nariz. Tritongo também as duas formas, tá ok? Pode sair tanto pela parte oral quanto pela parte nasal, tá ok? E a última classificação aí serão os dígrafos, tá? Nós já falamos sobre os fonemas, que os fonemas são reproduções, né, da escrita pela fala, reprodução falada da escrita, das letras. E aí nós temos os dígrafos. Os dígrafos são duas letras que têm um único som. Então, os dígrafos, aqueles que a gente já conhece, LH, NH e tudo mais, são os dígrafos consonantais, tá? E os dígrafos vocálicos são aqueles que a gente coloca, por exemplo, tampa, parece que a gente não pronuncia o N, parece que é o A, o primeiro A com um tio. Então, fica tampa. Então, toda vez que eu tiver duas letras formando um único som, eu tenho um dígrafo, tá ok? Então, a gente já viu aí alguns tipos de encontros consonantais e encontros vocálicos. Encontros vocálicos de tongo, tritongo e hiato. Encontros consonantais, tá? São os dígrafos, tá ok? Eu posso ter também aqueles encontros consonantais perfeitos e imperfeitos. Quais são os perfeitos? Aqueles que ficam na mesma sílaba. Braço, né? BRA numa sílaba, o B com R juntos, perfeitos, tá? Ou eu posso ter aqueles que se separam nas sílabas, né? Então, eu tenho força, né? Então, eu tenho R numa sílaba, tenho a cedilha, que é um som consonantal na outra sílaba. Quando eu separo, eu tenho um encontro consonantal imperfeito, tá ok? Então, esse aí é um apanhado aí geral da parte fonética, tá? Tá lá na apostila, a primeira apostila da primeira fase. E qualquer coisa é só tirar a dúvida no nosso dia e horário da nossa aula, tá ok? Até a próxima, um grande abraço para todos.